Sejam todos muito bem-vindos à casa do Senhor. Possamos estar todos aqui de coração, alma, mente, corpo, para louvar e adorar o nosso Deus que é merecedor. Eu saúdo a todos os irmãos com a palavra de Isaías capítulo 40, versículo 29. Esse texto também vai fazer parte da nossa reflexão, da leitura bíblica depois. Mas esse versículo 29 diz que Deus, Ele faz forte ao cansado e multiplica as forças ao que não tem nenhum vigor. Deus faz forte ao cansado e multiplica as forças ao que não tem nenhum vigor. Quando leio esse versículo, me lembro daquela palavra de Jesus no Novo Testamento que diz: vinde a mim, todos os que estáis cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Veja como o Deus do Antigo Testamento e o Deus do Novo Testamento são o mesmo Deus. Por isso que a palavra do Velho e do Novo Testamento, ela se complementa, porque é o mesmo Deus que está falando. Assim como Jesus, quando disse para os discípulos, também assim Ele diz para nós hoje, que quando nós vemos a Ele, nós vemos o Pai. Vemos o que Ele faz, vemos o que o Pai faz. Nós também, com todo o nosso cansaço, com toda a nossa fadiga, com todas as nossas dificuldades, não é porque nós estamos recomeçando um ano que nós estamos às vezes a pleno pulmão, né? Nós precisamos, na verdade, como quem dá aquela respirada bem funda e diz: Senhor, nos dá força, vamos começar mais um ano pela graça de Deus, mas nos ajuda, queremos começar na força do Senhor. E esse texto diz que o Senhor faz isso, Ele faz força ao cansado e multiplica as forças aos que não têm nenhum vigor, para aqueles que o buscam e confiam nele. Que assim seja. Deus também renove a tua força, Deus renove também, te dê descanso de tudo aquilo que te pesa, de tudo aquilo que te torna ansioso, que você possa depositar isso tudo aos pés do teu Senhor, e Ele, prometendo, também irá cumprir, irá aliviar a sua carga. Convido para quem puder, nós possamos nos colocar de pé. Iniciamos esse culto com uma palavra de oração. Amado Deus, querido Pai, te damos graças, Senhor, te bendizemos o teu santo nome. Tu és merecedor, tu és digno de todo louvor, honra e glória. Nós agradecemos a Deus porque podemos sempre contar com a tua presença. Tu a prometeu. O Senhor Jesus disse que estaria conosco até a consumação do século. Por isso também hoje, Senhor, nós queremos usufruir da tua promessa, da tua santa presença conosco. E também convidamos, Senhor, para demonstrar que assim também o queremos. Venha estar conosco, venha estar aqui entre nós. Tu que és Pai, Filho e Espírito Santo, faça-se presente em nosso meio. Receba o nosso culto, receba o nosso louvor, a nossa adoração, para a tua honra e glória. E ao mesmo tempo, Senhor, nos abençoa com a tua presença, nos fortalece, nos capacita, para que tudo que fizermos aqui seja para honrar e glorificar o teu santo nome, mas também que venha abençoar as nossas vidas, para sermos também bênção aonde o Senhor nos enviar. Dessa forma, Senhor, nós entregamos esse tempo de culto em tuas mãos e consagramos esse momento, esse lugar e as nossas vidas a ti, em nome do Senhor Jesus. Amém. Assim nós damos início a este culto e o fazemos em nome do Trino Deus, que é Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Podemos nos assentar. Como hino de acolhida, também cantemos, invocando a bênção de Deus sobre as nossas vidas, hino de número 2. Que a graça do Senhor Jesus, que o amor de Deus, o Pai, que a comunhão do Espírito reine aqui, e para sempre, para sempre, para sempre. Amém. Que a graça do Senhor Jesus, que o amor de Deus, o Pai, que a comunhão do Espírito
primeiros avisos. Naira, por favor. Uma boa noite a todos. Sejam todos bem-vindos no culto desta noite. Que Deus possa falar comigo e com você através da palavra trazida pelo missionário Dilson e através do louvor também. Os avisos são os seguintes: as ofertas a oferta nacional para o Fundo para Educação Cristã Contínua. Temos Castelo Forte ainda e Orando em Família na Secretaria. E o próximo culto será dia 15, no próximo sábado. Muito obrigada. Só dando já um lembrete, né, e já indo avisando assim, que o ensino confirmatório, as demais atividades também, elas vão retornando ali por fevereiro, março, né? De maneira especial, o ensino confirmatório vai retornar em março, e aí então, quem tem adolescentes que estão completando 12 anos esse ano, podem fazer a inscrição, né? Tanto meninos quanto meninas, ou que estiverem cursando ali o 6º ano também, talvez até estão com um ano a menos, mas se estiverem cursando o 6º ano já também podem se inscrever, tá bom? Se vocês conhecem alguma família também que tem algum adolescente nessa idade, lembrem eles, olha, esse ano já é ano de fazer o ensino confirmatório, né? Tá bem? Ok, então vamos continuar louvando o nosso Deus. Convido para nós cantarmos uma canção nesse momento. É uma canção que nos prepara também para confessarmos os nossos pecados. Se sofrimento te causei, hino de número 36. Depois deste hino, nós vamos convidar para nos colocarmos de pé e temos o nosso momento de confissão de pecados. Se sofrimento te causei, Senhor, se a meu exemplo fraco tropeçou, sem teus caminhos eu não quis andar, perdão, Senhor. Se vão e fútil foi o meu falar, se a meu irmão não demonstrei amor, se ao sofredor não estendi a mão, perdão, Senhor. Se indiferente foi o meu viver, tranquilo e calmo sem lutar por ti, devendo estar bem firme no amor, perdão, Senhor. Escuta, ó Deus, a minha oração e vem livrar-me de incertezas mil. Transforma a minha vida, entregue a ti. Amém, Senhor. Eu convido novamente a quem puder, que nós possamos nos colocar de pé, possamos confessar os nossos pecados diante do nosso Deus. Façamos em primeiro momento, de maneira pessoal, silenciosa, e em seguida, então, eu intercedo por todos nós. Pai amado, santo e justo Deus, em nome do Teu Filho Jesus Cristo, o qual é o caminho, a verdade e a vida, e que é o único que nos possibilita ir a Ti, e sem Ele, e não há, Senhor, a possibilidade de chegar a Ti, pois Ele mesmo diz: ninguém vem ao Pai senão por mim. Por isso, Senhor, nós nos achegamos em Tua presença, por e em nome do Teu Filho amado, trazendo, Senhor, diante de Ti a nossa oração e a nossa confissão de pecados, declarando, Senhor, que somos todos pecadores, todos nascemos em pecado, todos carecemos da Tua graça, todos carecemos da Tua glória. Como a Tua palavra diz, não há um justo sequer, ninguém que busque a Deus por si só, pela sua própria vontade. Ó Deus, a palavra diz que o pecado nos afastou de Ti e nos afasta de Ti, nos torna Teus inimigos. Cada um, Senhor, a Tua palavra diz que no pecado cada um vive e busca a sua própria vida, dirigindo ela segundo a sua própria vontade. E aí há sofrimento, há dor, há tristeza, há todo tipo de
de maldade nesse mundo por causa disso, Senhor, por causa do pecado que levou o ser humano a se afastar de Ti. Confessamos também, Senhor, que sobre nós o pecado influi. Também, sempre de novo, tenta nos desviar de Ti, tenta nos fazer tomar as nossas próprias decisões, segundo a nossa própria vontade. E assim pecamos contra Ti e fazemos contra Ti, Senhor, tudo aquilo que fere o Teu amor, aquilo que Te desagrada, aquilo que desrespeita e desobedece à Tua vontade. Faz, Senhor, a Tua graça vir sobre nós pelo sangue de Jesus. Nós pedimos perdão pelos nossos pecados. Derrama sobre nós, Senhor, a Tua graça por meio do sangue maravilhoso do Teu Filho, derramado na cruz do Calvário. Nós cremos no Teu Filho, Pai, e declaramos que Ele de fato é aquilo que Ele veio e disse que era. O Teu Filho, único, que deu sua vida para que todo aquele que crê não pereça, mas tenha vida eterna. Nós cremos, Pai. Por isso nós pedimos o Teu perdão e por isso nós queremos também receber esse perdão e desfrutar, Senhor, de uma vida perdoada, e podemos viver, Senhor, em novidade de vida, na certeza de que todos aqueles que creem, se arrependem, são perdoados e recebem como um presente maravilhoso a salvação eterna. Assim, Senhor, dá a cada um aqui, segundo o seu arrependimento, a sua fé. Dá também a cada um aqui, Senhor, o Teu perdão, a Tua graça e a Tua misericórdia. E renova em nós a esperança da vida eterna em Cristo Jesus, o nosso Senhor, no nome de quem oramos. Amém. Assim, nos diz a palavra que se nós confessarmos os nossos pecados, Deus é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda a nossa impureza que o pecado provoca em nós. E se nós voltarmos a pecar e tropeçar, o que é muito normal, que vai acontecer, nós temos um advogado que nos defende diante do Pai, Jesus Cristo, o justo. Que possamos nos amparar nesse advogado, possamos buscar o seu auxílio, possamos realmente desejar e receber que o sangue dele derrame sobre a nossa vida, nos perdoando e nos purificando, e nos renovando e nos fazendo novas criaturas. Se você também confessa o seu pecado, se arrepende e crê, que o perdão de Deus esteja sobre a tua vida, e traga sobre a tua vida a paz, e traga sobre a tua vida a esperança da vida eterna, e isso te acompanhe hoje para todo sempre. Amém. Por favor, podemos nos assentar. Convido para cantarmos o próximo hino, 590. Esse hino é maravilhoso. A letra dele é excepcional.
quadro se encarnou, derramou precioso sangue para as manchas nos lavar, nos em vida e novo já podemos alcançar. Amém. Queremos ouvir as leituras bíblicas desse culto. Peço que venham à frente as pessoas que vão nos trazer as leituras. E novamente convido a quem puder, que nós possamos nos colocar de pé, um sinal de reverência diante da palavra do Senhor. As leituras bíblicas, para quem quiser acompanhar, o texto de Isaías 40, versículos 28 a 31, primeiro texto. E o segundo texto do Novo Testamento, 2 Coríntios, capítulo 12, versículos 7 a 10. Isaías 40, 28 a 31, 2 Coríntios 12, 7 a 10. Passo a ler. Não sabes, não ouviste que o eterno Deus, o Senhor, o Criador dos fins da terra, nem se cansa e nem se fadiga? Não se pode esquadrinhar o seu entendimento. Faz forte ao cansado e multiplica as forças ao que não tem nenhum vigor. Os jovens se cansam e se fadigam, e os moços de exausto caem, mas os que esperam no Senhor renovam as suas forças, sobem com asas como águias, correm e não se cansam, caminham e não se fadigam. Até aqui. A segunda leitura está em 2 Coríntios 12, de 7 a 10. Passo a ler. Mas, para que não ficasse orgulhoso demais por causa das coisas maravilhosas que vi, eu recebi uma doença dolorosa, que é como um espinho no meu corpo. Ela veio como um mensageiro de Satanás, para me dar bofetadas e impedir que eu ficasse orgulhoso. 3 vezes orei ao Senhor, pedindo que Ele me tirasse esse sofrimento. Mas Ele me respondeu: a minha graça é tudo o que você precisa, pois o meu poder é mais forte quando você está fraco. Portanto, eu me sinto muito feliz em me gabar das minhas fraquezas, para que assim a proteção do poder de Cristo esteja comigo. Eu me alegro também com as fraquezas, os insultos, os sofrimentos, as perseguições e as dificuldades pelas quais passo por causa de Cristo. Porque quando perco toda a minha força, então tenho a força de Cristo em mim. Até aqui. Muito obrigado aos irmãos pela leitura da palavra. Oremos. Amado Deus, Santo Pai, obrigado pela Tua palavra preciosa, Tua palavra eterna, Tua palavra que é lâmpada para os nossos pés e luz para os nossos caminhos. Assim, Senhor, dirige a nossa vida por meio da Tua palavra e dá que ela possa ter espaço em nossas vidas. Todos os dias ela possa ir trabalhando o nosso viver e nos transformando segundo a Tua imagem e a Tua semelhança, nos guiando para que nós sejamos cada vez mais parecidos com Teu Filho Jesus. Ó Deus, enche-nos da Tua palavra e que nós possamos verdadeiramente viver por meio dela, para a Tua honra e glória, para o nosso próprio bem também. Em nome de Jesus. Amém. Convido para nos assentarmos. Nós queremos ainda cantar 2 hinos. Um é o 567, depois nos preparando para ouvir a palavra, o 149. Fonte eterna de amor e transborda de bondade, te derrama sem valor
humanidade, vem me dar a tua mão e conduz a minha vida nesses tempos de aflição, com sede de guarida, sob a luz do teu olhar. Preparando para meditar, cantamos 149, pequeno corinho, diz: é como a chuva que lava. 149. É como a chuva que lava, é como o fogo que arrasa. Tua palavra é assim, não passa por mim sem deixar ensinar. É como a chuva que lava, é como o fogo que arrasa. Tua palavra é assim, não passa por mim sem deixar ensinar. Convido novamente para orarmos, mas agora podemos permanecer sentados, assim como estamos. Oremos. Querido Senhor, amado Deus e Pai, pedimos a Tua graça, pedimos a Tua misericórdia, para que nesse momento em que vamos ouvir ou meditar da Tua Palavra, que o meditar na Tua Palavra que nós aqui vamos fazer seja agradável em Tua presença, Senhor. E nós rogamos, Senhor, em nome de Jesus, pelo poder do Espírito Santo, que seja a Palavra Tua que venha aos nossos corações. Nos fale, nos ensine, nos oriente, nos dê aquilo que necessitamos, Senhor. Precisamos do Teu auxílio, precisamos da Tua presença, precisamos disso tudo por meio da Tua Palavra. Assim oramos, nos colocando em Tua mão nesse momento, pedindo que o Senhor derrame sobre nós a Tua vontade, em nome de Jesus. Amém. Como é que nós podemos fazer para enxergar as pedras que existem no fundo de um rio? É uma opção. E é uma das opções. Na verdade, existem pelo menos duas opções, né? Mais claras. Essa é uma, mergulhando. E a outra? Oi? Talvez, mas aí a gente não vai enxergar lá dentro, né? Como é que a gente pode enxergar? Por exemplo, vamos pensar no Rio Negro aqui, né? Às vezes a gente consegue enxergar as pedras que tem no fundo, né? O que acontece? O que tem que acontecer para a gente poder enxergar as pedras no fundo do rio? Quando a água está limpa, mas principalmente quando o rio está seco, baixo. É verdade. Eu estava vendo esses dias uma imagem, assim, na verdade um vídeo,
Eu não sei aonde, mas pelo mundo afora aí tem tantos lugares maravilhosos, né? Um lugar assim onde um homem e uma mulher estavam numa canoa dentro de um lago, e aquele lago era muito fundo, mas você via tudo lá no fundo. Mesmo que aquilo eram metros de água, mas aquilo é uma coisa fantástica, mas não é o normal, né? Porque os nossos rios aqui não são tão límpidos assim. Eu fiquei pensando nessa ilustração para a gente entender. Eu poderia dar outros exemplos também, mas vamos ficar em cima desse exemplo. Como é que a gente faz para enxergar as pedras no fundo de um rio? Normalmente, a gente pode mergulhar, mas como normalmente os nossos rios não são tão limpos assim, ainda assim a gente não consegue enxergar muito bem. A melhor forma vem a seca, a água do rio seca e aquilo que está no fundo ali vai aparecendo. E aí provavelmente não vão aparecer só pedras, né? Vão aparecer outras coisas também que tenham sido de repente atiradas para dentro do rio, ou tenham sido vindo trazendo também desde não sei aonde, né? As coisas vêm rolando junto com a força do rio. Então a gente vai ver carcaça de carro, a gente vai ver lixo aos montes, né? A gente vai ver todo tipo de coisa. Coisas que nós não nos daríamos conta que estariam ali se o rio não tivesse minguado, não tivesse secado. Eu começo com essa ilustração para a gente entender o seguinte. O tema da nossa pregação hoje é força em meio à fraqueza. Tanto a leitura de Isaías quanto a leitura de 2 Coríntios nos falam disso. Nos falam no Antigo Testamento que Deus é um Deus que fortalece ao fraco. Deus é um Deus, como diz lá, faz forte ao cansado e multiplica as forças ao que não tem nenhum vigor. E o apóstolo Paulo vai dizer lá aos Coríntios, né, que quando Deus diz para ele que a graça dele basta para Paulo, ele diz: então de boa vontade eu vou me gloriar nas fraquezas, para que sobre mim repouse o poder de Cristo. Então, pelo que sinto prazer nas fraquezas, injúrias, necessidades, perseguições, angústias, por amor de Cristo, porque quando sou fraco, então é que sou forte. Nós vivemos num mundo do qual nós dependemos muita força para viver. Tudo requer força. Nós precisamos de força para poder levantar da cama de manhã. Força de vontade, força de ânimo, de vigor, senão a gente não consegue nem levantar de manhã cedo na cama para ter que encarar o dia que nos espera. Precisamos de força para ir ao encontro ou de encontro aos problemas ou às necessidades que nos esperam durante o dia. Principalmente aquelas que são desagradáveis, aquelas que são mais complicadas, né? Aí a gente precisa de força redobrada, triplicada, multiplicada, mas lembrem, é por isso que eu gosto assim, né, que essa palavra de Deus diz aqui que Ele multiplica as forças aos que não têm nenhum vigor. Tudo aquilo que nós precisamos está no Senhor. Mas a grande questão é como a questão do rio. Como é que eu posso saber que tem pedras no fundo do rio? De maneira bem especial, quando o rio baixa, seca, e aí ele mostra. Nós também, muitas vezes, não nos damos conta da necessidade que nós temos de Deus. Nós nem sempre nos damos conta da verdadeira fraqueza que possuímos ou que somos e de como nós necessitamos do fortalecimento de Deus para as nossas vidas. Nós vivemos num mundo que, além de nos dizer, ele nos diz assim, por um lado, que nós não precisamos da força de Deus, e por outro lado, de que a força está dentro de nós. Você consegue. Hoje em dia, a filosofia da autoajuda é muito assim. Está dentro de você. É só você procurar, está aí dentro. Mas como alguém já disse, né? Nós não podemos viver de autoajuda, nós precisamos viver de ajuda do alto. O cristão não vive de autoajuda, ele vive de ajuda do alto. Mas mesmo como cristãos, muitas vezes nós temos a impressão de que nós vamos lutar, nós vamos dar conta. E isso não é uma coisa ruim em si. É importante que você tenha determinação,
É importante que você tenha essa força, é importante que você tenha esse ânimo, é importante que você olhe para as coisas da vida e diga: não, eu vou lutar, eu vou encarar. É importante isso. Só que a gente precisa sempre de novo estar auxiliado pelo Espírito Santo de Deus e auxiliado pela luz da palavra, para que a gente não ultrapasse a linha. Porque às vezes a questão de nós olharmos para as situações e nos animarmos diante das situações, pode pender para o lado da autoajuda, né? E depende da maneira como nós vamos encarar a situação, e não depender de fato da ajuda do alto. Se nós olharmos para a Bíblia, parece que Deus muitas vezes permitiu, por isso que eu digo até o verbo parece que Deus muitas vezes permitiu que muitos dos seus servos chegassem ao limite das suas forças, aonde eles não conseguiam mais, estavam se arrastando, para que eles reconhecessem que eles precisavam do auxílio do Senhor. Parece que, por assim dizer, Deus teve que deixar esse rio secar para eles enxergarem o que tinha no fundo desse rio. As pedras que estavam ali que tinham que ser retiradas. E de reconhecer que essas pedras que estão ali, elas são muito pesadas e não podem ser retiradas sozinhas. E quantas vezes nós vamos enxergar na vida de muitos exemplos bíblicos, porque todos os exemplos bíblicos que há na Bíblia, tanto para o bem quanto para o mal, tanto negativa como positivamente, a Bíblia diz, tudo foi escrito para o nosso ensino. Então, quando nós olhamos para a vida de algumas pessoas e vemos como elas chegaram ao seu limite, para então de repente reconhecer ou buscar, ou pedir a ajuda de Deus, isso também nos ensina que nós somos assim. E não precisaria, talvez temos que chegar ao fundo de um poço, temos que chegar ao limite das nossas forças para reconhecer a nossa necessidade de Deus. Seria importante a gente ter reconhecido isso antes. Mas como a Bíblia diz que todos nós somos orgulhosos, todos nós pecamos, todos nós somos carentes da graça de Deus, o orgulho está presente na vida de cada ser humano. E mesmo daqueles que se acham muito humildes. Eu conheço pessoas que se acham muito humildes, ou que se dizem muito humildes, e que de fato vivem de forma muito humilde, mas que nem por isso são pessoas que não há nenhuma gota de orgulho, dizer, não, isso aqui eu faço, não, isso aqui eu dou conta, não, isso aqui é comigo, eu resolvo. É claro que tem coisas que só você pode fazer. Como ainda citei no sepultamento da dona Lúcia, dona Lúcia Morbello, que a gente sepultou esses dias, eu citei numa frase de Lutero que dizia que tem coisas, de fato, que a gente vai ter que só fazer sozinho mesmo. Lutero diz que tem duas coisas principalmente que a gente só pode fazer sozinho, que é crer e morrer. Ninguém pode fazer por nós, mas no mais, nós precisamos de ajuda. E na verdade ninguém morre bem se não tiver ajuda. E ninguém crê, na verdade, também se não tiver ajuda, porque a Bíblia diz que a própria fé é presente de Deus. Quantas vezes o seu rio já secou para que você enxergasse de fato o que havia no fundo? Quantas vezes Deus já permitiu que você tivesse que chegar a um limite de necessidade, de esgotamento, de algo que fosse muito além das suas forças, para que você realmente reconhecesse que você necessitava do auxílio de Deus? Nós não precisamos passar por grandes coisas. Pequenas coisas já nos revelam como é normal na nossa vida, e infelizmente não deveria ser, como é normal na nossa vida que nós nos esquecemos de orar a Deus, nós esquecemos de buscá-lo, mas é um problema, acontece, aí a gente lembra, daí a gente vai e ora, daí a gente vai e pede ajuda. Por que a gente também não ora quando tudo está bem? Por que a gente também não busca mais a Deus quando tudo está menos problemático? Não estou dizendo que a gente nunca faz isso, ou que a gente, por outro lado, sempre faz dessa forma, não. Mas é que é muito normal que assim aconteça, que a gente se esqueça, que a gente relaxe na nossa vida espiritual, quando as coisas razoavelmente estão bem na nossa vida.
Mas quando a coisa começa a apertar, daí a gente começa a enxergar que na verdade a gente precisa de ajuda. Nós não somos tão fortes assim. Mas isso é muito pior, gente, para quem é muito orgulhoso. Aquelas pessoas que não dão o braço a torcer para nada, que acham que sempre conseguem sozinhas, que acham que podem tudo. Para essas pessoas é ainda pior. Se já é difícil para um cristão comum, né, que tem buscado ser humilde, imagina para quem é orgulhoso. É pior ainda. Ou para quem é mais orgulhoso que os outros, né? E todos nós somos de alguma forma. Às vezes Deus permite que o nosso orgulho seja quebrado, para que nós possamos enxergar que nós realmente precisamos de ajuda. Esse exemplo a gente pode ver nas crianças muitas vezes, né? Quantas vezes a criança está fazendo algo que a gente sabe que não vai conseguir, diz, não, mas eu consigo. Então tá, então faz. Daí a pouco, mãe, pai, né? Eu avisei que ele precisava de ajuda. A gente é muito parecido com as crianças nesse sentido. Deus diz para Paulo: a minha graça te basta, a minha graça é tudo o que você precisa. Por quê? Porque ele diz assim, porque o poder de Deus se aperfeiçoa na fraqueza. É como se Deus está dizendo assim, o meu poder, ele opera melhor na sua vida, ele tem mais espaço, ele é mais eficaz, ele é mais efetivo na sua vida, quando você verdadeiramente está e se reconhece fraco, e se dobra, e se prostra diante de Deus em reconhecimento, e se rende. Então o poder de Deus, ele opera melhor na nossa vida, do que quando o rio está cheio. Minha graça é tudo o que você precisa. Vocês já pensaram se a gente realmente cresce nisso? Como é que seria a nossa vida? Porque a gente diz que a gente crê nisso, mas se a gente for pensar na maneira como a gente vive no dia a dia e for sincero, até que ponto verdadeiramente nós cremos que nós realmente necessitamos e dependemos única e exclusivamente da graça de Deus, e que a graça de Deus nos é suficiente? Se nós como cristãos vivêssemos de fato, crendo de todo o nosso coração que a graça de Deus nos é suficiente, a nossa vida cristã seria muito diferente. A nossa vida de igreja seria muito diferente. Não é falsa a nossa fé, mas ela é fraca. Nós precisamos aprender a crer mais. Nós precisamos aprender a confiar mais e a depender mais de Deus. A verdadeiramente ter coragem de tomar essa verdade para a nossa vida, de que a graça de Deus é tudo que a gente precisa. A gente diz assim, não, a graça de Deus é tudo que eu preciso, mas alguém falar alguma coisa contra mim, eu já fico mal, porque eu me importo mais com o que os outros estão falando do que com a graça de Deus. A graça de Deus me basta, mas acontece uma coisinha ruim que seja no meu dia, e daí já estraga todo o meu dia. Como se aquilo fosse mais poderoso do que a graça de Deus. E aí assim a gente vai dando valor a tantas coisas pequenas, e essas coisas pequenas vão arruinando a nossa vida, e a graça de Deus não vai sendo suficiente para nos suprir e nos dar força para poder, como diz o texto bíblico, voar com asas como águias por cima disso, porque a própria biologia fala que estuda os pássaros, né? Diz que a águia, ela voa por cima das tempestades. E Deus, Ele quer nos dar tal vigor, que nós possamos não ser afetados pelas tempestades dessa vida, desse mundo mundano, mas possamos ser sustentados pela sua graça e o seu vigor. Isso de forma nenhuma significa que nós não iremos ter problema, ou que os problemas não irão nos afetar.
Mas existem formas e formas de como as coisas podem nos afetar. E às vezes nós somos afetados por coisas que não deveriam, da forma que não deveria. O Espírito Santo de Deus nos foi dado para ser o nosso Consolador. A Bíblia diz isso. Jesus diz: eu vou por Pai e eu vou enviar outro Consolador. Se eu não for, eu não posso enviá-lo. Mas se eu for, eu vou enviá-lo. E Jesus foi para a presença do Pai. E Ele enviou outro Consolador, que é o Espírito Santo. E a palavra consolo, ela não significa necessariamente apenas de aquela imagem assim de que alguém que esteja triste seja consolado, possa se alegrar. Mas também daquela imagem de alguém que está prostrado sem força e de que é levantado da sua posição e que recebe novas forças para continuar a sua vida. Vamos pensar no caso de alguém que está enlutado. Alguém que está enlutado está destruído pela dor do luto, da tristeza. Muitas vezes pensa: como é que eu vou continuar a minha vida de agora em diante? Então vem o Espírito Santo e consola. Fortalece essa vida, mesmo com essa dor e com essa tristeza, mas fortalece essa vida para que essa vida continue. Assim o Espírito Santo de Deus vem sobre nós para nos fortalecer, para nos dar força para nos erguer e caminharmos com Cristo, em meio, tanto no fundo do vale, como em meio a tantos caminhos que Ele nos guiar, como também acima das tempestades, conforme for da vontade dEle. Tem um exemplo, como eu tenho falado de exemplos bíblicos aqui, tem um exemplo de um homem, que a Bíblia diz literalmente que ele era fortalecido pela força do Espírito Santo, e o Espírito Santo vinha sobre ele e lhe dava força sobrenatural. E vocês sabem quem que é. Lá em Juízes 14:6, aliás, Juízes, vai falar de muitos personagens, mas também vai falar de um cara muito emblemático na Bíblia, que é o Sansão. Vocês lembram aquele homem que tinha cabelos compridos e a força sua força estava no seu cabelo? E lá no capítulo 14, versículo 6, deixa eu só abrir aqui que eu não tinha marcado, já vou chegar lá, para ler o versículo para vocês. Juízes 14:6 fala uma das situações, porque foram várias situações que aconteceram, onde o Espírito Santo vem sobre ele e lhe dá força. No capítulo 14, versículo 6, o texto bíblico diz assim: então o Espírito do Senhor de tal maneira se apossou dele, está falando aqui de Sansão, o Espírito do Senhor de tal maneira se apossou dele, que ele o rasgou como quem rasga um cabrito, sem nada ter na mão. Todavia, nem a seu pai, nem a sua mãe deu a saber o que fizera. Ele está falando aqui que ele enfrentou um leão, e Deus deu força para ele por meio do Espírito Santo, que ele pegou esse leão, como quem estava carneando um cabrito ali. Ele pegou simplesmente esse leão e rasgou ele no meio, com a força que ele tinha. A força dele era descomunal. E a Bíblia diz que era uma força que era dada pelo Espírito Santo, não é uma força que ele tinha. Ele não era nenhum desses personagens aí de super-heróis, de filmes, mutantes, essas coisas assim, não. Ele tinha uma força sobrenatural que vinha de Deus. E essa força sempre vinha sobre Sansão, pelo Espírito Santo, para que ele pudesse fazer aquilo que Deus o capacitava e para aquilo que Deus o chamava. Sempre que Sansão precisava fazer uso dessa força, Deus lhe capacitava. Sansão era um homem que tinha consciência de que o poder que ele tinha não era dele, mas era um poder que vinha do Espírito Santo. Ele sabia disso, ele tinha consciência disso. Mas o texto bíblico diz que ele, mesmo assim, mesmo sabendo, mesmo tendo consciência, ele não valorizou o dom que ele tinha. Ele não cultivou esse dom, ele não usou esse dom que ele tinha da forma devida. E ele desperdiçou aquilo que Deus lhe deu. A Bíblia diz que Sansão continuou usado por Deus até o fim, mesmo depois de pecar feio. Deus ainda atendeu ele, até no momento da sua morte. Mas, por ele ter desperdiçado o dom que Deus deu, e não ter usado devidamente conforme Deus o dava, o capacitava, para usar para
os propósitos de Deus na vida dele, ele perdeu muitas bênçãos na sua vida. Ele acabou tendo um fim trágico, que ele não precisaria ter tido, que ele não precisaria ter morrido da maneira como ele morreu, preso pelos inimigos, tendo seus olhos perfurados, e morreu soterrado lá ainda, quando ele pediu forças para Deus, e ele derrubou as colunas e derrubou em cima dos inimigos, mas ele também morreu. Ele não precisaria ter morrido de forma tão trágica, nem tão humilhante, na mão dos seus inimigos. Por quê? Porque se ele tivesse usado bem o dom que Deus lhe deu, Deus teria guiado ele por outros caminhos. O fato de Deus ter atendido ele lá no fim, mostra que Deus nunca o abandonou, que ainda lá no fim Deus estava com ele. Deus continuou sendo Deus, Deus continuou sendo misericordioso, Deus continuou ao lado dele, continuou atendendo e ouvindo. Mas o que Sansão perdeu na sua vida? Essa é a grande questão. Deus sem nós continua sendo Deus, mas e nós sem Ele? Quem somos nós? Assim, o Espírito Santo também nos dá força. Assim, Deus também, como diz o texto de Isaías, faz forte ao cansado e multiplica as forças ao que não tem nenhum vigor. O Espírito Santo nos capacita e nos dá poder e força necessários para cumprir a missão que Ele nos dá, para fazer a vontade dEle, para fazer aquilo que Ele deseja, aquilo que Ele quer fazer em nossas vidas através de nós, não aquilo que nós queremos, não aquilo que nós pensamos, não aquilo que nós desejamos, da maneira como nós pensamos, ou sonhamos, ou planejamos. A força que Deus te dá é para que você se fortaleça e vença, mas essa vitória é para trazer honra e glória para o nome de Deus, e não para te afastar dele. Quantas vezes nós fazemos quantas vezes nós fazemos uso da força que Deus nos dá para fugirmos dele? Quantas vezes nós fazemos uso do fôlego e do vigor que Deus nos dá para buscarmos a nossa própria vontade e não entregamos a Deus aquilo que lhe pertence, que é a honra e a glória? Deus nos dá vida, Deus nos dá força, Deus nos faz quem somos, Deus nos permite estar aqui porque Ele nos criou e Ele tem um propósito para a nossa vida. E muitas vezes sim, Ele vai deixar o rio secar, para que nós percebamos que nós necessitamos da força, da água que vem dele, do rio de água da vida, para que as coisas na vida sejam movidas, assim como uma água move um moinho. Hoje a gente não dá mais para dizer isso, água que move moinho, águas que movem hidrelétricas, né? Olha o poder que tem a eletricidade criada por uma água que passa por aquele lugar. Se nós também fomos inundados pela água da vida, que é Cristo Jesus, que nos é trazida pelo poder do Espírito Santo, e essa água em nós, como se nós fôssemos uma hidrelétrica, nós não fazemos ideia do que Deus pode produzir em nós através de nós. Nós não temos ideia do que Deus pode fazer em nós e através de nós. E nós somos sempre de novo levados a pensar pelo inimigo. Ele nos faz pensar que a gente é fraco, que a gente não pode nada, que a gente nunca vai conseguir, nós não vamos mudar o mundo mesmo. Então o que adianta eu orar? O que adianta eu ler a Bíblia? O que adianta eu ir para a igreja? O que adianta eu fazer alguma coisa? E aí o diabo realmente nos prende nessa imagem falsa de que a gente realmente é fraco. É verdade, nós somos fracos. Mas Paulo diz, e essa palavra é importantíssima, nós nunca podemos esquecer. Ele diz: quando eu sou fraco, então é que eu sou forte. Por quê? Porque o poder de Deus, ele é mais eficaz. O poder de Deus, ele se aperfeiçoa. O poder de Deus, ele trabalha de forma melhor quando eu
sou fraco, e quando eu reconheço a minha fraqueza e não quero colocá-la na frente, as minhas forças na frente da força de Deus, ou seja, eu realmente permito que Deus age na minha vida e através dela. Eu sei, porque sou humano igual a cada um de vocês aqui, eu sei o quanto a gente necessita de força para encarar o dia a dia. Mas podem ter certeza absoluta, meus irmãos, que a força que Deus quer nos dar não é apenas para viver a nossa vida comum do dia a dia. É também, porque ela também é importante para Deus. Mas não é só para a gente viver a nossa vida pessoal, exclusiva e talvez até egoísta no dia a dia. Não é para isso que Deus quer nos capacitar, ou só para isso que Deus quer nos capacitar. A Bíblia diz que Cristo veio inaugurar o reino de Deus, Ele veio trazer o reino de Deus a este mundo. E Ele também nos capacitou e nos enviou a trabalhar por esse reino e fazer esse reino crescer no mundo. É principalmente para isso que Deus me dá e te dá forças, para que nós sejamos servos do Senhor, filhos amados que o servem em amor, e através das nossas vidas nós possamos viver de tal forma que nós possamos contribuir e cooperar para que o reino de Deus cresça entre nós. Muito do que o reino de Deus não cresce nesse mundo é porque nós somos negligentes. A força está disponível, ela está à disposição de qualquer um, mas ela precisa ser buscada. Deus é amor, e Ele tem esse amor para dar para quem quiser, mas Ele precisa ser buscado. Deus tem poder e força para dar a qualquer um que precisar, mas esse poder e essa força precisam ser buscados em Deus, com arrependimento, com fé, com reverência, com obediência, com submissão. Então Deus, Ele vai encontrar um lugar onde Ele pode agir, e onde Ele pode agir. Porque o que adianta Deus chega na minha casa? Ele chega aqui na minha casa, mas Ele chega para ser dono da casa, porque na verdade Ele é. Ele chega para tomar posse do que é dele, mas eu continuo dizendo, não, Deus, está aqui como convidado, mas senta aí no cantinho, porque aqui eu que mando. Ou Deus vem e governa a nossa casa, ou pensar que Ele pode ser meramente um mero convidado, isso Ele não vai ser. Ele vem para tomar conta, Ele vem para comandar, Ele vem para trabalhar, Ele vem para agir, Ele vem para transformar, Ele vem para mudar, Ele vem para levantar, Ele vem para construir. É isso que Ele quer fazer com a minha vida, com a sua vida, com a sua igreja nesse mundo. E se nós, em obediência e fé e amor, em submissão, buscarmos ao Senhor, nos submetermos a Ele, Ele vai nos dar aquilo que Ele prometeu, para o bem da sua glória, para o crescimento do seu reino, que vai abençoar a mim e a você, automaticamente. Por isso, nós devemos buscar a Deus, e devemos nos dedicar a cumprir a vontade de Deus. Nós podemos com toda a confiança pedir a Deus que nos dê força e sabedoria para usar a força que Ele nos dá, para que nós não sejamos como Sansão. Sansão sabia da força que tinha, sabia que vinha de Deus, mas ele a usou como um tolo, para o seu próprio prazer, para a sua própria luxúria. Ele fez algumas coisas boas para o povo de Israel, livrou o povo de Israel, derrubou os inimigos, mas ele gastou muito dessa sua fortuna em muita bobagem que ele não deveria ter feito. Que história mais esplêndida, que história mais maravilhosa Sansão poderia ter experimentado na sua vida, que fim glorioso poderia ter sido a sua vida. Quantas e quantas bênçãos mais ele e o povo de Israel poderiam ter experimentado sob a sua liderança. Ele nunca precisaria talvez ter passado pela vergonha e humilhação de ter caído na mão dos inimigos, ter os seus olhos perfurados. Mas como ele quis usar da maneira como ele achou melhor, foi isso que ele colheu. Deus também
tem poder e força para dar para mim e para você. Busquemos isso, é para nós. Mas ao mesmo tempo peçamos a Deus sabedoria, para que não usemos errado, para que não usemos para nós mesmos, para fins egoístas, para que nós não venhamos a perder todas as bênçãos que Deus havia planejado, que estavam no caminho, só que como ele se desviou, ele perdeu. Para que nós não venhamos a perder a experiência das bênçãos que Deus tem guardado para nós. E não tenhamos que ter um fim triste. Mesmo com a presença de Deus, sim, Deus nos ama, mas poderia ser muito melhor. A minha vida poderia ser muito melhor. A sua vida poderia ser muito melhor se eu e você, diferente de Sansão, buscássemos nos submeter e sermos obedientes ao nosso Deus. Que eu e você não precisemos chegar ao fundo de um poço para reconhecer então, só então, que nós precisamos da força de Deus. Que no conhecimento que a palavra nos dá, nós possamos reconhecer isso sem precisar sermos humilhados no pó. Possamos reconhecer com gratidão, com alegria e buscarmos. Deus vai nos dar, porque o que Ele tem para dar é para todos aqueles que o amam e que o buscam, sem exceção. Ele não nega a ninguém. Que Deus nos ajude, que Deus nos abençoe. Deus nos fortaleça. É isso que Ele tem para você. Mas lembra, não é só para você, é para muito mais. É para uma vida muito maior, é para um propósito muito maior. Que Deus nos ajude, Deus nos abençoe. Oremos. Senhor nosso Deus, nós pedimos que Tu nos fortaleça com a Tua mão poderosa. Derrama Teu Santo Espírito sobre as nossas vidas, Senhor. O Senhor sabe da força que nós necessitamos. Mas o Senhor sabe também como temos usado a força que temos. E muitas vezes a usamos fora da Tua vontade. É verdade, Senhor, que nós temos muitas limitações, nós somos pecadores. Mas nós sabemos que o Senhor pode, mesmo no meio das nossas limitações, mesmo no meio das nossas fraquezas, o Senhor pode se revelar. E pode revelar a Tua grande força. Nos mostra, Senhor. Nos mostra como que o Senhor quer que nós vivamos. Nos mostra, Senhor, e nos dá o Teu Santo Espírito de poder, para que nós vivamos exatamente como o Senhor quer que vivamos. E assim possamos ter uma vida abençoada. Não uma vida fácil que não tem problema, mas uma vida abençoada que verdadeiramente sabe se fixar e sabe buscar aquilo que é mais importante. E assim, Senhor, que Tu recebas toda a honra e toda a glória. E nós possamos, Senhor, experimentar o Teu bom propósito para as nossas vidas. Dá-nos, Senhor, dá-nos o Teu poder e ajuda-nos a fazer a Tua vontade. Em nome de Jesus. Amém. Eu quero convidar para que nós, como uma resposta de fé a esta palavra, possamos agora recitar o credo apostólico. Quem puder, eu peço que se coloque de pé. Demos uma resposta de fé a esta palavra, confessando a nossa fé com as palavras do credo apostólico. Creio em Deus Pai, Todo-Poderoso, Criador do céu e da terra, e em Jesus Cristo, Seu Filho unigênito, nosso Senhor, o qual foi concebido pelo Espírito Santo, nasceu da Virgem Maria, padeceu sob o poder de Pôncio Pilatos, foi crucificado, morto e sepultado, desceu ao mundo dos mortos, ressuscitou no terceiro dia, subiu ao céu e está sentado à direita de Deus Pai Todo-Poderoso, de onde virá para julgar os vivos e os mortos. Creio no Espírito Santo, na Santa Igreja Cristã, a comunhão dos santos, na remissão dos pecados, na ressurreição do corpo e na vida eterna. Amém. Amém, que assim seja. Podemos nos assentar. Convido para cantarmos um hino de gratidão. Enquanto louvamos e cantamos e agradecemos a Deus em cântico, também possamos fazer isso agradecendo e louvando também a Ele em forma das dádivas que trazemos diante do Seu altar, contribuindo assim para a obra do Seu reino. A Bíblia diz:
Deus ama quem dá com alegria. Possamos realmente desfrutar do amor de Deus, sendo generosos com a sua obra. Graças, Senhor, eu rendo muitas graças por este novo dia. Graças, Senhor, a ti eu devo toda a alegria. Graças por todos os amigos, graças, Senhor, pelo meu lar. Graças que até ao inimigo eu posso perdoar. Graças por todo o meu trabalho, graças pela felicidade, graças por minha vida toda e por tua verdade. Graças pela palavra, muitas graças por tua voz, Senhor. Graças por nunca nos negar este divino amor. Graças que tu não tens limites, graças, ó Deus, que eu posso ver. Graças eu agradeço por poder agradecer. Novamente convido a quem puder, possamos nos colocar de pé para um momento de oração final, oração de intercessão. Depois juntos oramos o Pai Nosso e recebamos a bênção do nosso Deus. Amado Deus e Pai, em nome do Senhor Jesus, te damos graças e pedimos a Deus que tu nos auxilie a viver tudo o que nessa noite aqui ouvimos, teu poder nos capacite a viver uma vida verdadeiramente poderosa dentro da tua vontade, para a honra e glória do teu santo nome. E assim possamos experimentar sobre as nossas vidas as mais ricas bênçãos que com certeza o Senhor tem reservado para nós e para todos aqueles que estão à nossa volta. Deus, nós colocamos em tuas mãos as nossas vidas. Nós pedimos ao Senhor que na tua misericórdia e graça o Senhor nos sustente, o Senhor nos dê tudo aquilo que é necessário, que o Senhor derrame abundantemente sobre nós todo o suprimento para a vida. Dá-nos, Senhor, saúde, dá-nos força, dá-nos inteligência, dá-nos, Senhor, trabalho, dá-nos força para o trabalho, mas acima de tudo, Senhor, dá-nos força e vigor e alegria para te servir. E não somente nesse ambiente religioso, como muitas vezes pensamos que deve ser, não só aqui, Senhor, não só nesse templo, não só nesta comunidade, mas em tudo que somos e fazemos, dia a dia, possamos fazer como se fizéssemos para Ti, para a Tua honra e glória. Senhor, nós oramos, intercedendo pelo Anderson Gus, colocamos a vida dele em Tuas mãos, pedimos pela saúde dele, pedimos para que o Senhor derrame cura sobre a vida dele, cura sobre o corpo dele, o Senhor restaure a saúde a ele, e o Senhor permita que ele possa se recuperar esse tempo de enfermidade que ele passa. Assim também oramos, Senhor, pela Frida, que também passou por um momento inclusive de estar internada. Ó Deus, obrigado que ela pode até estar conosco aqui hoje. Obrigado porque o Senhor tem cuidado da vida dela. Pedimos que o Senhor também restaure a saúde dela, fortaleça, para que também os exames que ela precisa fazer daqui por diante também possam dar os resultados necessários para que ela saiba também, os médicos saibam como podem tratá-la também. Nós pedimos também, Senhor, derrama cura sobre ela. Assim também oro pelo irmão dela, Senhor, Manfredo, e também, Senhor, por todas as demais pessoas que estão aqui, que nós também agora não podemos ou não sabemos citar pelo nome, mas que o Senhor sabe muito bem, que sofrem, que têm necessidades, que estão doentes, que estão carentes, que estão tristes, que estão desmotivadas. Ó Deus, Tu sabes o que cada um de nós precisa. Por isso, do Teu Santo Espírito, Senhor, da altura da Tua eternidade, o Senhor derrame sobre nós tudo aquilo que nós precisamos. E nos ajude dia a dia, com a Tua mão poderosa, a vivermos dentro do Teu propósito e desfrutar tudo aquilo que o Senhor tem para nós. Tudo mais, nós oramos, incluindo na oração que o Senhor Jesus nos ensinou. Pai nosso que está nos céus, santificado seja o Teu nome. Venha o Teu reino.
Seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dá hoje, e perdoa-nos as nossas dívidas, assim como nós também perdoamos aos nossos devedores. Não nos deixes cair em tentação, mas livra-nos do mal, pois teu é o reino, o poder e a glória para sempre. Amém. O Senhor te abençoe e te guarde. O Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre ti e tenha misericórdia de ti. O Senhor sobre ti levante o seu rosto e te dê da sua paz. Assim o Pai, o Filho e o Espírito Santo te abençoe, te fortaleça e te ajude em todos os seus caminhos. Vamos na paz do Senhor e o sirvamos com alegria. Bom final de sábado, abençoado domingo, e abençoadíssima semana que se inicia a todos. Muito obrigado pela presença. Voltem em paz para os seus lares. Amém.